voltamos ao vivo, por aqui o bate-papo é sobre o corpo malhado, né, gente? Até que ponto vale o esforço para o tão sonhado corpo perfeito? Dieta, suplementação, anabolizante, tudo isso aí. E a saúde, como é que fica? Quando a busca por um corpo perfeito pode virar uma doença? Tudo isso aqui no nosso bate-papo e você pode participar a qualquer momento, fique à vontade. Bom, continuando aqui, né, terminamos o bloco falando sobre anabolizantes, né? E aí, gente, é algo que é muito fácil, né, de se encontrar, muitas vezes é oferecido também. O atleta, o Rafael, nunca teve esse problema, nunca ofereceram, né, Rafael? Não, já Enfim. até ofereceram, né? Mas eu não vou por esse lado, não. Vou pro caminho certo, né? Ótimo, porque você tem essa orientação. Para quem não tem essa orientação, né, que às vezes está lá na academia e recebe esse estímulo, e aí, como dizer não, né? Benefícios, malefícios? Pensando em atleta, a gente já tem que entender que existe um órgão regulador. O atleta ele precisa, obviamente, de passar por exames e testes antidopagem. Então, se o atleta não tiver essa convicção, ele corre o risco de ficar fora ou banido, né, daquela modalidade, às vezes até do esporte. Uhum. Então, o atleta é um caso à parte, mas a gente sabe que hoje temos muitos problemas. A Rússia, enfim, o atletismo que... Então, a gente tem uma situação hoje mais complexa. Agora, em relação aos praticantes de atividade física, que não necessariamente vivem do esporte, né, que a gente chama de amador, são aqueles amadores que, às vezes, querem investir um pouco mais no corpo, querem melhorar um pouco mais o seu resultado. Isso é comum. Você tem, hoje, pessoas normais. Quando eu digo normais, significam pessoas que querem simplesmente treinar para melhorar alguma coisa no seu corpo ou um tempo na sua corrida, e está muito em evidência. Hoje a pessoa começa a correr 5 km, 10 km, daqui a pouco ela quer correr 21 km. Aí ela já pensa em fazer os 21 mais rápido. Então ela pensa em performance. E quando você fala em performance, aí sim você é apresentado ao mundo dos esteroides anabólicos. Uhum. Sim, são eficientes, são eficazes, mas o controle dessa substância é o mais importante. Não dá para a gente simplesmente questionar o uso e falar que não é legal, não tem que usar. Tem até tratamento médico também, que tem receita para controle hormonal, né, para uso de anabolizante. E hoje os médicos estão caminhando para uma nova, talvez não tão novo, mas em mais evidência, uma situação chamada modulação hormonal. É o que se fala nas redes sociais. Então você procura um médico, às vezes um endocrinologista, enfim. É uma especialização da medicina e esse médico começa a te orientar nesse aspecto. É aí que mora o problema. Porque até onde eu posso ir, até onde eu devo ir e até onde realmente juntos o atleta, o amador e o médico conseguem chegar em um consenso. Esse é o maior problema. Marcelo queria complementar, né? A educação física sofreu um processo de evolução nos últimos 10, 12 anos, porque hoje a educação física estuda dentro dos laboratórios da medicina. Então, tá muito ligado à medicina, muito parceiro da atividade médica, né? E, com isso, a aderência à atividade física da população em geral aumentou muito. Isso é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas querem resultado muito rápido. E a mágica, né, muitos acham que a mágica é o uso do recurso ergogênico, no caso, o esteroide anabólico, né? Que vai Aquilo fazer que a gente falou, né? Exatamente. De time mesmo. É o Inclusive, lifestyle. né, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar no consultório também, e é o Instituto Mineiro de Endocrinologia. Lá nós temos um setor que é diretamente ligado à medicina esportiva, e o que a gente tem mais visto e recebido no consultório são jovens que fizeram uso inadequado, que tentaram passar, né, aquela expressão de mineiro, passar o carro na frente do boi, né? Então fizeram uso de alguma medicação, de algum esteroide e tiveram efeitos colaterais muito sérios, né? Então hoje a gente vê mulheres com voz muito grossa, a gente vê homens com problemas de libido, de apetite sexual, né? Então hoje é uma realidade onde eu vejo dois problemas. Primeiro, profissionais não capacitados prescrevendo isso, ou seja, não são endocrinologistas, não são médicos específicos dessa área, e até por uma questão comercial, por uma questão financeira, têm feito e receitado de uma forma equivocada. Sim. E outra forma que eu vejo que está sendo muito perigosa, e já é mais antiga,
é esse mercado negro, né, onde é comercializado, onde é consumido, onde é feito realmente toma para ver o que vai dar. E tem dados, né, inclusive, ano passado, em uma conferência do esporte, um médico fazendo uma meta-análise de estudos e com participação da Polícia Federal a nível de apreensão, mostrou que grande parte, mais da metade do hormônio que é apreendido no Brasil com pessoas ou através de tráfico, são falsos. Então, a primeira coisa é que o jovem tem que entender que, muitas vezes, quando ele opta em não comprar aquilo em um laboratório, uma farmácia, por não ter a receita médica para aquilo, não quer dizer que ele está ingerindo aquele produto que está no rótulo. Então, hoje a gente vê que jovens deram entrada no hospital alegando o uso de esteroides e, na hora que faz uma análise, exames desses jovens, não tem esteroide presente no corpo deles. Então, a gente tem visto óleo mineral, óleo sintético, questões que realmente comprometem a saúde e, além de comprometer a saúde, levam muitas vezes a óbito ou a outros problemas irreversíveis. Nossa. Então, tem que ter uma atenção especial nisso, porque antes de pensar em mexer na parte hormonal, o jovem tem que entender que ele tem que ter um descanso, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter um bom treino. E quem vai conseguir prescrever isso para ele são profissionais. Não é o exercício que o amigo fez, não é o suplemento que o tio tem a loja de suplemento deu para ele, e não é o hormônio que é vendido por baixo dos pontos, o dito hormônio, que muitas vezes nem é hormônio, e que compromete seriamente a saúde daquela pessoa, causando danos muitas vezes irreversíveis. E, infelizmente, as enfermidades ligadas ao uso de esteroide não são divulgadas, né? Com certeza. O que é só divulgado a parte bonita da coisa, né? Que, de certa forma, é bom porque motiva a pessoa a aderir ao esporte, a pessoa a praticar o esporte, a mudar o seu corpo, a se alimentar melhor. Só que a forma que é colocada isso é muito equivocada. Muito, né? E há um tempo atrás eu participei de uma palestra sobre morte súbita. É alarmante os casos de jovens tendo a morte súbita, né, aos finais de semana, porque aos finais de semana, né? Tem até um nome que chama Holiday Heart, coração de final de semana. Por quê? Porque eles, durante a semana, trabalham, estudam, levam uma vida extremamente desgastante devido aos estresses do dia a dia, e ainda assim treinam pesado. Usam substâncias e aos finais de semana ainda usam bebida alcoólica, outras coisas. A peladinha do final de semana, passam a madrugada, né, nas baladas, o que, de certa forma, é saudável, mas nesse processo já fica extremamente perigoso, uma bomba relógio. E aí tem esses casos. Gente, nós fomos às ruas aí, né? Fomos à academia, ouvir uma galerinha. Vamos ver o que eles estão falando aí sobre o tema do programa de hoje. Roda aí. Eu fico um pouco com receio de usar suplementos. Nunca tomei, já vi experiências de pessoas que tomam e não são boas. Fico um pouco com receio mesmo. Eu nunca tive também uma indicação de algum nutricionista, de algum profissional, então mantenho só alimentação e atividade mesmo. Eu acho que a minha alimentação ela já supre as minhas necessidades diárias e aí eu não vejo muita necessidade para o meu corpo de usar o suplemento. O que você acha que as pessoas buscam usar suplemento, né? É preocupação com a saúde ou mais com a beleza, com a estética? Acredito mais com a beleza. As pessoas buscam resultado mais rápido e não quer ter sacrifício de cortar, por exemplo, um refrigerante, um chocolate. Eu acho que é mais o corpo perfeito, porque eu acho que a saúde você consegue manter com atividade e uma alimentação saudável. E aí, quem quer comentar, né? sobre isso, assim? Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, existem os extremos. Nós estamos falando de pessoas que querem treinar como atletas, existem as pessoas que não querem treinar absolutamente nada. Então, precisa deixar um ponto em comum entre essas duas pessoas. A recuperação e o descanso é importante, mas não a morosidade. Né? Não aquela situação de simplesmente não faço nada. E também o extremo. Eu não tenho condições de ser um atleta, porque eu não vivo disso. Então, eu não vou tentar ser um atleta. E lembrar também que essas substâncias, né, tanto o esteroide, o anabolizante, o suplemento, eles têm realmente aplicação, né? Então, tem pessoas, tem homens que têm déficit de produção hormonal, que realmente precisam utilizar isso. Tem crianças realmente que têm problema de crescimento devido a má, né, produção hormonal e vão precisar utilizar. Nós não estamos condenando e nem falando que não se deve usar nem suplemento, nem esteroide, nem realizar um treino mais pesado, mais exaustivo. O que nós estamos querendo colocar aqui... a ponderação, a responsabilidade e os profissionais. Corretamente. É a forma como isso tem sido colocado. Então, se existe
o esteroide é porque existe aplicação, é uma medicação, ele é regulamentado, ele é vendido na farmácia, né? Boa. Se existe o suplemento, é porque tem aplicação. O suplemento pode ser utilizado para o fim estético, para melhorar, pode ser uma ferramenta, como eu falei, uma pessoa que não tem condições de se alimentar naquele determinado momento, que não tenha como armazenar um alimento de forma realmente correta. Sim. Então, o suplemento ele pode ser uma ferramenta, mas o que a gente tem levantado e tem colocado é a forma como isso tem sido colocado. Porque se Legal. você não usar esteroide, se você não tomar suplemento, você não atinge um resultado. E isso não é real, né? Isso Legal. realmente... A ditadura Vamos dar da uma beleza. pausa aqui, gente? Vamos ouvir música agora? Felipe, e aí? Agora vai? Agora vai, Felipe agora vai. Ventura, então, agora no Caleidoscópio, para dar uma animada aqui. Valeu, Felipe. I'm chasing a high, make me come back a million times, but you're still the same, and you'll never change. Don't you tell me it's enough, use your touch to make up for love. It's a twisted game, it's a twisted game. I can't afford another bitter night. I don't believe you when you say you'll try, and it's gonna hurt, but maybe I don't mind. Guess I could stay